Herera Urutau, meu nome é Urutau. Terra Tenterraté, Uazaizara, Guajajara. Eu pertenço ao povo Tenterrara, Uazaizara, conhecido pela literatura como Guajajara. Sou da organização CESAC, Centro de Etnoconhecimento Socioambiental Cauré, que foi criado na década de 90, final da década de 90, na Fazenda Botafogo, Acari, por algumas pessoas ligadas a movimentos sociais, e estava na época morando naquela região. E início da década, final da década de 90 para 2000, foi transferido para Tomás Coelho, na Rua Maracá, número 7, numa antiga subestação de energia elétrica do metrô do estado. Então tivemos que passou a trabalhar especialmente com indígenas, populações indígenas, índios urbanos, alguns índios que vinham para estudar, vender artesanato, trabalhar aqui na região sudeste, principalmente no Rio de Janeiro. Então nós mudamos, a razão social continua a mesma e o nome mudou da organização. Anteriormente era Centro Social Arte e Cultura. Aí passou a ser chamado, nós demos o nome de Cauré, porque Cauré, além de ser uma coruja, uma espécie de coruja, é o meu bisavô Cauré. Cauré Mano, velho Cauré. Centro Social de Arte e Cultura mudou, passou a ser CESAC, com o E, Centro de Etnoconhecimento Socioambiental Cauré. Então a partir daí viemos trabalhando com a etnicidade, diversidade étnica, alguns indígenas que já estavam trabalhando por aqui. E passei acabando a faculdade de pedagogia, ingressei numa pós-graduação em educação indígena, depois uma outra especialização em línguas indígenas e hoje estou estudando mestrado em línguas indígenas. Meu projeto é Línguas Indígenas Brasileiras em Inglaterra. A organização CESAC ainda hoje funciona também com alguns projetos de alfabetização de jovens e adultos, pré-vestibular comunitário e reforço escolar. Além de manter uma exposição permanente de artesanato, artefatos, pinturas em tecido, pinturas em palha, pinturas lá na organização, uma exposição permanente de artesanatos e artefatos das diversas etnias do Brasil, principalmente as da região do Norte, Maranhão, Pará e Centro-Oeste e Sul do Brasil. Passamos a participar de fóruns, palestras, sendo convidado, porque aí o movimento fortaleceu o movimento indígena. Então nós temos o CESAC como a primeira célula da resistência do movimento indígena, em Tomás Coelho, na Rua Maracá, número 7. E que depois assumimos o antigo Museu do Índio aqui no Maracanã, que é essa filmagem agora que está acontecendo, depois em Niterói, Camboinhas, lá em Itaipu, aldeia Guarani, Taquataripu. Mas o movimento continua em Tomás Coelho, continua naquela região ali. Hoje estamos fazendo um levantamento dos índios urbanos, segundo o IBGE e FUNAI. Mais da metade dos indígenas vive nos grandes centros e o estado do Rio de Janeiro, com uma das maiores populações de índios urbanos, hoje o IBGE diz que tem aproximadamente 30 mil indígenas morando só na cidade do Rio de Janeiro. Então a organização CESAC é uma organização que tem dado apoio e aglutinando esses indígenas que estão nos grandes centros, mais especificamente nas grandes favelas, nas comunidades, nos morros aqui do Rio de Janeiro. E a organização CESAC tem abrigado um pouco esses indígenas na função também de encaminhar para um estudo numa universidade, lutando pela educação diferenciada nas organizações. Alguns indígenas estão estudando na UFRJ, poucos estão na UERJ, que é a UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é que tem um movimento mais antigo na questão de lei de cotas para indígenas, para negros, mas no nosso caso especialmente para indígenas. E o CESAC vem trabalhando nessa linha, tanto não só
lei de cota, faz direitos humanos. Estamos participando na organização do SESAC, participando atualmente do Fórum Permanente Voz aos Povos. Eu, particularmente, participando do GT de Educação e Cultura desse Fórum Permanente. É um fórum de observação para as populações que nunca foram atendidas ou pouco atendidas nas políticas públicas do governo estadual, federal, municipal. Então, esse Fórum Permanente, a gente vem lutando para a implementação dessas políticas públicas, não só para indígenas aldeados, mas também para os desaldeados, que não existe políticas públicas para essa população desses quase 30 mil indígenas que vivem por esse centro do Rio de Janeiro. Não tem na área da saúde, não tem na área da educação, não tem na área de políticas públicas e projetos nenhum. Então nós vamos lutando para desenvolver esses projetos. Agora, por exemplo, aqui, antigo Museu do Índio, Maracanã. E o grande sonho nosso, transformar esse espaço aqui numa universidade indígena. A primeira universidade no Brasil 100% indígena, pensada por indígenas, administrada por indígenas e trabalhando com indígenas, com o objetivo de atender um pouco de cada população indígena em todo o território nacional, que hoje nós somamos 240 nações indígenas, 240 etnias diferentes. De todo o território nacional, são 180 línguas diferentes. São línguas dos maiores troncos, que é o tronco Guarani, Tupi-Guarani e do Macro-G. Além de outros troncos menores e línguas isoladas, somos aproximadamente 180 línguas. Então esse espaço aqui do antigo Museu do Índio está destinado, estamos lutando, trabalhando para que se transforme numa universidade indígena. Mesmo que alguns cursos vão iniciar à distância e presencial, mas é um grande sonho nosso, estamos trabalhando para isso. Juntamente com algumas universidades, alguns pesquisadores, o FRJ, o UERJ, o UF, Unirio e até mesmo a Universidade Rural. Aroeté.